aceitando ou não, a Ucrânia não tem como se manter nessa guerra sem o dinheiro e sem o apoio dos Estados Unidos. Alguns até colocam a alternativa de que a Europa poderia ajudar a Ucrânia, tudo isso, mas a verdade é que a Europa não tem condições de substituir os Estados Unidos em ajudar a Ucrânia nessa guerra para se manter diante da Rússia. E a gente vai tentar entender o porquê disso daí. Antes eu só queria mostrar para vocês qual é a situação de guerra atual. Olha isso daqui, deixa eu abrir aqui maior o mapa para vocês. Esse site sempre mostra as situações, as principais batalhas que estão acontecendo. Então olha aqui, ó. Aqui na cidade de Kiev, ou Kiev, houve um lançamento de míssil em direção à fronteira entre as regiões de Kiev e Chernivtsi, há 1 hora atrás. O Ministério da Defesa russo reivindica a ocupação total da aldeia de Malivka, na região de Dnipropetrovsk. Esses nomes russos são difíceis, hein? E da aldeia de Zeleniai, na região de Donetsk, na Ucrânia. E aí vai colocando aqui, ó. Jovem de 21 anos, uma jovem ferida em ataque na cidade de Dnipro, morreu no hospital. O número dos mortos em Dnipro é de 3 mortos e 6 feridos. Então vai colocando tudo que vai acontecendo na guerra. Se tu for clicando aqui, ó, vai vendo o que aconteceu em cada região. Pode ver que essa região aqui, ó, é a região onde está acontecendo as principais batalhas. Se não me equivoco, essa região aqui de Lugansk. E ó, quantas batalhas estão acontecendo nesse momento, é justamente nessa região. Com isso você pode ver que a Rússia ela tem dominada praticamente 20% da Ucrânia. Podemos dizer o sul e sudeste da Ucrânia estão bem dominados pelos russos. E é uma situação em que ora a Ucrânia vence e ganha um pedaço no território, ora a Rússia vence e ganha outro pedaço do território, mas a Rússia só não avançou e só não conseguiu tomar todo o território justamente pela ajuda que os Estados Unidos dão à Ucrânia. E eu até coloquei aqui uns exemplos da ajuda que os Estados Unidos dá à Ucrânia, aqui mais embaixo, olha aqui, ó. Vamos lá, dá os mísseis Javelins, HIMARS, os M777, Patriots, Atacams, Bradley, Rams, munições M113 e assim por diante. Também dá armamentos cruciais para ofensivas, que algum desses fazem parte, defesa e para frear o avanço russo. E, bom, quando os Estados Unidos, com esses problemas que teve entre o Trump e o Zelensky, resolve não enviar armamentos e para de suprir a inteligência ucraniana, justamente com informações, é quando os ucranianos vão ter mais baixas durante essa guerra e é quando os russos vão conseguir fazer maiores avanços. Isso mostra o quê? Que a Ucrânia tem uma extrema dependência dos Estados Unidos. Outro dia eles estavam reclamando que os Estados Unidos não estavam enviando mísseis Patriots, não estavam enviando munições para os tanques, para as armas e tudo isso. Realmente é dependente. E aí outra coisa que depende a Ucrânia, da inteligência e da tecnologia estadunidense. Por quê? Porque os Estados Unidos dão informação sobre suas vigilâncias satelitais e geoespaciais e de espionagem para os ucranianos, ajuda na localização de alvos, no rastreamento de tropas, na identificação das falhas russas, onde está o problema nos seus batalhões, nos seus deslocamentos. E olha que interessante, a Starlink, que é uma empresa americana do Musk, ela tem sido essencial nessa guerra. Por quê? Porque é através dela que eles estão conseguindo operar vários drones e tem a comunicação segura entre eles. Como seria essa comunicação sem Starlink? Como seria toda a inteligência ucraniana e tecnológica sem essa ajuda dos Estados Unidos? Aqui coloca que ela deveria ser cega. Esse artigo eu tirei aqui, ó, dessa página em espanhol. É uma página geopolítica, se chama Decifrando a Guerra. Olha aqui, ó. E eles colocam por que a Europa não consegue substituir. Então, o que eles colocam mais do que nada é que, inicialmente, sem essa inteligência dos Estados Unidos,
a Ucrânia estaria num terreno às cegas, lutando às cegas contra a Rússia. E lutar às cegas gera um problema grave. Quem sabe a Rússia tinha tomado muito mais território dos ucranianos. Para ver como isso é tão crucial para a Ucrânia, as contraofensivas de Kharkiv e Kherson foram planejadas com o apoio dos Estados Unidos. Jogos de guerra, ou seja, planejamento de guerras, foram realizados nas bases americanas na Alemanha em 2023, onde eles levam oficiais do exército ucraniano e muitos soldados para treinamento. Ocorreram várias reuniões bilaterais sobre a liderança de Washington, e sem os Estados Unidos estarem liderando vários dos planejamentos e a logística e outras coisas mais dessa guerra, os ucranianos estariam de mal a pior. Bom, se sai os Estados Unidos, a Europa tem condições de ocupar seu lugar? Não. Porque a própria Europa, através da OTAN, lembrando, a Europa tem um acordo de defesa mútua com os Estados Unidos, chamado de OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ali se espera que os Estados Unidos ajude a Europa a se defender, e os 32 países que fazem parte, então, desse tratado se reúnem e tem um projeto de defesa mútua. Porém, quem lidera tudo isso é os Estados Unidos. Quem fornece a melhor logística para a defesa europeia é os Estados Unidos. A melhor inteligência, a melhor defesa aérea é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Então, não tem outra estrutura que consiga coordenar toda a divisão, transporte europeu com tanta capacidade como os Estados Unidos. E eles colocam, sem o poder dos Estados Unidos, a OTAN não tem comando funcional. E aqui é outra coisa interessante. Quem vai mandar na OTAN se não for os Estados Unidos? Até agora, as posições chefes de comando são generais americanos. Eles comandam essas tropas. E aí, será que o inglês vai dar essa opção para que um alemão comande? Ou um francês deixar que um português comande? Entende a dificuldade que eles têm? Até vou deixar aqui no final um outro vídeo, onde eu explico por que a Europa tem a dificuldade de construir um exército próprio. Mas uma das dificuldades está aqui, em ceder um mando para outro. Você vai ficar responsável por essa divisão. Mas vamos obedecer a ordem de um espanhol? Aí pode falar assim, o italiano, o alemão, e aí? Então tem todos esses problemas. E a Europa não consegue ser o substituto para ajudar a Ucrânia nessa guerra. Olha que interessante, os sistemas Javelins ajudou a Ucrânia a conter o avanço russo sobre Kiev lá no início da guerra, porque a ideia era pegar Kiev no início e não deu. Os HIMARS destruíram depósitos e logística russa, e as munições foram peça-chave para desgastar o exército russo nessa guerra. Sem o GMLRS, o movimento do exército russo estaria muito mais livre para fazer o que eles querem. Então, hoje, apesar de que a Ucrânia já fabrica parte das suas munições, fabrica os seus drones, tudo isso, ainda tem uma grande dependência de peças, manutenção e assistência técnica de Estados Unidos, depende de reposição deles, de suportes, de consertos de muitos deles, e coisa que não tem nem os equipamentos, nem as ferramentas, nem a matéria-prima para produzir isso tudo na Ucrânia e nem o conhecimento tecnológico. Então nós podemos dizer que o papel dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia contra a Rússia é insubstituível. E quando os russos falam, nós não estamos lutando somente contra a Ucrânia, estamos lutando também contra Washington, é verdade, porque os Estados Unidos têm colocado agentes em terrenos para dar treinamento, para apoiar, para coordenar os ataques. E podemos dizer até que, de certa forma, os Estados Unidos também têm usado a Ucrânia para testar seus armamentos, as suas capacidades atuais e testar o exército russo até onde vão as suas capacidades. É um aprendizado para os americanos. Olha essa guerra de drones, porque hoje boa parte da guerra
entre Rússia e Ucrânia se transformou em uma guerra de drones. Isso é uma nova forma de lidar com a guerra. E os russos e os americanos estão aprendendo com isso. E por mais que os americanos não estejam em guerra, eles estão adquirindo a informação através dos seus agentes, dos seus oficiais que estão no meio dessa guerra. Então, de forma geral, a Ucrânia não tem como liderar, como continuar essa guerra contra a Rússia sem maiores perdas, que daí ele possivelmente perderiam mais territórios. Não tem, então, ela estar nessa guerra sem a ajuda dos americanos. E agora o Trump disse que, beleza, vou voltar aqui a ajudar a enviar armamentos, tudo isso já ficou Putin com Putin. Mas, e agora vai dar mais apoio para os ucranianos e tudo isso. Porque realmente, sem isso, a Rússia está feita. Vai ser fácil vencer? Obviamente que não. Mas é muito mais fácil se você não tem esse apoio, mira, de satélites, de Starlink, de comunicação, de armamentos, de estratégias logísticas e tudo isso que os americanos têm, porque em toda a guerra praticamente, ou quase toda a guerra que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, de uma forma ou de outra, eles estão metidos e isso traz um aprendizado. É igual, vamos colocar nosso exército para brigar. A grande guerra que nós participamos foi lá, a do século XIX contra o Paraguai. Beleza, o Brasil participou na Segunda Guerra Mundial? Sim, e aí trouxemos aprendizado, digamos que foi ali uma atualização, tivemos uma atualização de estratégia de guerra. E depois disso, qual que foi a nova atualização, o aprendizado? A última missão do Exército Brasileiro foi no Haiti, que é discutível a atuação do Exército Brasileiro. O resultado parece que não deu muito certo. Será essa a maior aliança do século XX? O outro vídeo que estava renderizando terminou. E no Haiti, então, a atuação do Exército Brasileiro não foi uma atuação de guerra contra um outro exército. Foi de combate a guerrilhas, que é praticamente o que faz o exército quando ocupa os morros do Rio de Janeiro, a polícia quando combate o crime ali. Era a mesma situação ou algo parecido no Haiti, que conhecimento o exército brasileiro já tinha. Agora, situação de guerra, conhecimento de guerra, nos falta. Então, esse exército americano que dá o apoio logístico, armamentístico, de inteligência para os ucranianos, ele está adquirindo muita informação, está adquirindo aprendizado e, ao mesmo tempo, dá o apoio que, sem eles, não sei se existiria nem metade da Ucrânia hoje em dia. E aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários, vou deixar esse outro vídeo aqui, ó, para que você dê uma olhada por que é tão difícil para os europeus terem um exército único. Te vejo lá, ó.